E o Ciro Gomes, ontem foi o dia do Ciro Gomes no Jornal Nacional. Né? E o que aconteceu? Ciro Gomes foi a entrevista melhor para Ciro Gomes dos últimos anos. Porque ele foi lá todo bonzinho, todo paz e amor. A primeira coisa que ele foi cobrado foi justamente isso. Como é que o senhor fica falando que tem que haver paz e conciliação? O senhor ataca os adversários com palavras, inclusive, agressivas, né? Como ele foi questionado pela Renata Vasconcelos. E aí ele se propôs até, não, de repente a gente pode rever, às vezes é um mal entendido, às vezes é o jeito de falar no Nordeste, não é bem compreendido no Sul, balela, né? O Ciro Gomes realmente ele bate duro nos adversários com uma agressividade desnecessária, né? Desproposital, mas ele acha que ele tem que marcar essa posição, porque ele tem que mostrar para o bolsonarista que ele odeia Lula, ele tem que mostrar para o petista que ele odeia Bolsonaro, ele tem que tentar ser ao mesmo tempo um candidato que agrade a direita e a esquerda. É bem complicada a situação do Ciro Gomes. Agora, sem dúvida, é um sujeito muito inteligente, muito preparado, que tem um projeto. Não vou dizer que as ideias dele são certíssimas, infalíveis, isso é outra história. Implementar também é outra conversa. Agora, no papel e na fala do candidato, beleza. Tá ótimo. Só que o Ciro Gomes dá uma entrevista muito boa e, na sequência, ou durante a mesma entrevista, né, ele pode ter 1 hora para falar e aí apresenta suas ideias muito bem e demonstra ser uma pessoa muito preparada, até equilibrada às vezes. Aí, pá, num determinado momento, ele perde as estribeiras e diz uma grande bobagem que acaba repercutindo mais do que o resto. A culpa não é das pessoas, caramba. Ninguém foi lá. Por que as pessoas só dão valor a essa parte? Não importa. É assim que é. E quem é candidato tem que ajustar-se, adaptar-se àquilo. O grande problema que eu acho é o seguinte: as pessoas não votam porque é o mais preparado. Tem gente que vota até porque é o mais bonito. Vamos admitir aqui, as pessoas se identificam, elas gostam ou não gostam. Tem um monte de gente aí no Brasil apaixonada por Bolsonaro. Por Lula, então, nem se fala, porque já vem construindo essa paixão há décadas, porque também já foi presidente, tem seus seguidores. E a gente vê na rua as torcidas de Lula e de Bolsonaro e não vê a de Ciro Gomes, né? Então, ele tem um obstáculo muito grande para superar. Eu realmente não creio mais, nessa altura do campeonato, na viabilidade da candidatura de Ciro Gomes. Agora, a repercussão da entrevista dele ontem, sem dúvida nenhuma, foi boa. Eu retirei essa imagem aí do próprio site do candidato, aliás, do canal dele no YouTube, em que ele foi publicando trechos da conversa. Nessa altura aí tem 3, 6, 7 trechos publicados. E, sem dúvida nenhuma, olha aí, a grande repercussão é programa de renda mínima. 229 mil visualizações nessa altura, enquanto o outro, mais visto até então, tinha 70 mil. Né? E esse, então, foi a grande repercussão da entrevista. Ele propondo aí uma renda mínima de R$1.000 para as pessoas. Peraí. Um plano de garantir uma... Peraí, William Bonner. Pronto. Propondo renda mínima de R$1.000. Claro que isso chama atenção. E é a grande repercussão da entrevista, segundo você viu aí. E vamos ver o que o Ciro Gomes falou aí nesse momento e qual é a proposta dele de renda mínima para a população brasileira. O senhor tem aí um plano de garantir uma renda mínima de R$1.000 para todas as famílias brasileiras de baixa renda e em caráter permanente. Como, candidato? Veja, o que eu estou propondo é uma perna de um novo modelo previdenciário. Então eu vou pegar o BPC, Benefício de Prestação Continuada, a aposentadoria rural de muitos brasileiros que ainda remanescem e que não contribuíram no passado, o seguro-desemprego, e pegar todos os programas de transferência, especialmente o novo Bolsa Família, que é o Auxílio Brasil,
transformar num direito previdenciário constitucional, ou seja, ninguém mais vai depender de político A, político B, eleição A, e essa consolidação dá 290 bilhões de reais. Essa conta fecha, candidato? Fecha porque eu vou agregar, para fechar os 297 bilhões dos recursos que já existem, eu vou agregar um tributo sobre grandes fortunas, apenas e tão somente sobre os patrimônios superiores a 20 milhões de reais. Entenda bem, só 58 mil brasileiros têm um patrimônio superior a 28 milhões de reais. 20 milhões de reais. O que quer dizer o seguinte, que cada super rico no Brasil vai ajudar a financiar com 50 centavos apenas de cada 100 reais da sua fortuna a sobrevivência digna de 821 brasileiros abaixo da linha de pobreza, ou seja, aqueles domicílios que as pessoas ganham 417 reais ou menos por cabeça por mês. Maravilha, né? Tirar 50 centavos a cada 100 reais de quem já é milionário para salvar a vida, para dar condição de sobrevivência digna, minimamente, a quem é miserável, ótimo, né? Perfeito. Na prática é que a gente ia ver se isso ia funcionar. Mas, inclusive, o próprio milionário não dá nem para se queixar aí de uma proposta dessa, né? É tão, assim, digamos, boa a ideia, é tão aceitável, que já era o caso até de você dizer por que isso já não está sendo feito. Então, é isso. E na entrevista como um todo foi aquele clima. Não teve briga. Teve até motivo de reclamação de bolsonarista isso. Mas foi assim, o Ciro paz e amor. O Ciro que a gente não está acostumado a ver. Não teve em nenhum momento que ele, meu Deus. Até quando foi cobrado para ser mais civilizado pela Renata Vasconcelos, sendo que ele entrava em contradição por pregar a conciliação e ao mesmo tempo ser tão agressivo com seus adversários, ele, Renata, vamos ver isso aí para ver se melhora. E aí, por exemplo, você vê a repercussão aí, olha, de um político importante, Chico Alencar, que já foi senador, já foi deputado, agora é vereador no Rio de Janeiro, e é uma liderança importante nacional do PSOL. Olha como ele elogiou o Ciro Gomes. Quem conhece Ciro Gomes, convivi bem com ele na Câmara dos Deputados, não se surpreendeu com seu desempenho no Jornal Nacional. Inteligente, articulado, cheio de ideias para o país. Aí que ele mata o Ciro na sequência. Por isso, tendo segundo turno, apoiará Lula com seu PDT. E o ajudará, até como ministro, a reconstruir o Brasil. Aí o Ciro Gomes pede para morrer, né? Não é isso que ele quer, né? Ele quer o voto e quer estar lá no segundo turno. Mas por tudo que já ocorreu até aqui, a gente imagina que seja uma coisa difícil. E logo abaixo, eu falei aí do Chico Alencar, logo abaixo uma pessoa, creio eu, uma pessoa do povo desconhecida, Brenda Franco. Para mim não tem uma referência de nada de quem seja Brenda Franco. Aí ela comenta no tweet do Chico Alencar, pois é, admirei-me com as propostas do Ciro para com a Amazônia. Seria um bom nome para o Ministério do Meio Ambiente. Pense nisso, Lula. Aí o Ciro Gomes pede para morrer com uma proposta dessa, né? E quem pede para morrer também é o pessoal bolsonarista, porque ficou chateado. Deixa eu beber uma água aqui, que a voz está querendo sumir. Achou que houve um tratamento diferente para o Ciro em relação ao Bolsonaro do dia anterior. O ministro de Bolsonaro da Comunicação, Fábio Faria, escreveu isso aí. Ó. Melhorar o microfone, a luz, tom de voz, o roteiro está ameno, sem agressividade, sem ironias, sem caretas, sem interrupções, tudo isso em 24 horas. Mas o problema, Fábio Faria, não é que há uma intenção diferente, não é que foi sentar lá uma pessoa capaz de falar, que consegue desenvolver um raciocínio, que tem um mínimo de educação, que não está lá para afrontar os outros, né? Quer dizer, você está mentindo. Não, você está mentindo porque você está dizendo que eu ofendi os ministros do STF. Mas, candidato, se ofendeu, chamou de canalha um ministro. Não, é brincadeira um sujeito desse, né? Aí o pessoal cai na gozação mesmo. A internet existe para isso, né? Por exemplo, um aqui fez essa comparação, olha.
do Bolsonaro. Mas aí é a parte da molecagem, né? Agora, na parte real, na parte checada pela imprensa, e que bolsonarista também não tolera, aí, ó, Estadão verifica. Bolsonaro conta uma mentira a cada 3 minutos no Jornal Nacional. Você está entendendo? É por isso que não dá para comparar um candidato com outro e dizer, Ciro Gomes foi favorecido, o Lula, amanhã eles vão choramingar, porque o Lula também vai sentar lá. O Lula, primeiro, que tem como ele é já. E segundo, né, que é um sujeito que tem carisma, que sabe agradar os outros, dá aquela risadinha, então não sei o quê, não se esquentar com nada, e depois já tem a prática, né, da coisa toda, da experiência, em tudo quanto é tipo de aperto. O cara estava na cadeia outro dia, agora está aí cotado, prestes a voltar a ser presidente da República. Então, ele já passou por tudo na vida, ele vai sentar lá na cadeira do Jornal Nacional e vai ficar tranquilo, apesar de que vai ser apertado também, como foi o Bolsonaro, porque tem coisa para ser cobrada dele. É mais fácil para o Ciro. Mas também por isso que o Ciro está aí patinando nas pesquisas, não consegue chegar lá. Porque não passou pelas provas, pelos testes que os outros já tiveram que passar, não sentou na cadeira de presidente. Se ele tivesse sendo candidato à reeleição, ele estaria sendo apertado da mesma forma. A Simone Tebet, ninguém está ligando para a Simone Tebet, ela vai lá para tentar dizer assim, ei, eu estou aqui, hein? Lembre, eu existo. Né? Pouco importa. Se ela ficar embaraçada ou não, ela tem que aparecer. Mas é difícil você imaginar que a Simone Tebet vai ser pressionada, como foi o Bolsonaro, como será o Lula na entrevista no Jornal Nacional na quinta-feira, que hoje não tem.